Rogério, eu realmente acho que uma das questões que a gente vai precisar evoluir é nós valorizarmos que nós, meninos, temos um feminino dentro de nós, que habita dentro de nós, e que nós, meninos, também temos um masculino. E as meninas também têm um masculino e têm um feminino. E nos darmos oportunidades de deixarmos o feminino aflorar em nós quando nós somos homens, o que não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade, tem a ver com a ternura com a vida. E isto não é um caminho fácil, não adianta eu ficar simplesmente com ânimos ânima, isso não é suficiente. Não é? E aí também a velha história de que muitas vezes não há ninguém mais machista do que uma mulher. Não é? Haja visto como que as mulheres, não são todas, as exceções estão aumentando felizmente, mas como que as mulheres educam os seus filhos homens. Não é? E aí eu acho que é um papel de absolutamente todas e todos nós. Quer dizer, se eu sou feminista na minha prática política, eu tenho que começar a ser feminino na minha vivência individual. Eu não me permito isso aflorar. Eu estou falando da história, vou voltar aqui à minha história pessoal, do choro. Eu me lembro que eu estava me despedindo da minha mãe, ela estava fazendo a transição, e tem aquele famoso momento ali do velório, e eu simplesmente estava chorando. E uma pessoa chegou para mim e disse: "Olha, mas não chora não, porque você foi tão bom para mim." Eu não estou preocupado se eu fui bom, se eu não fui, eu estou tendo sentimento. Um sentimento, expressão. E como que nós temos uma cultura que não permite isso? Como é que ela busca sufocar? E esse é, sem dúvida nenhuma, Rogério, um tema que pode nos levar a mais do que 5 conversas com quem tem histórias para contar. Mas eu gostaria que você, se você me permitisse, você contasse, porque na medida em que eu fui te conhecendo, eu fui saber que o meu facilitador de biodança, Carlos Rogério Silveira, era também um engenheiro. E eu atesto um senhor engenheiro, né? Já usei a sua competência profissional em projetos meus. Como é que foi essa passagem do engenheiro para o construtor engenheiro para o tecedor de danças da vida? Houve uma passagem? Você consegue identificar um momento disso aí? Sim. Primeiro que houve uma ruptura, na verdade, né? Eu hoje consigo enxergar também, assim, o benefício de ser homoafetivo, porque, ao ser homoafetivo, eu me destaquei da família na qual eu nasci, porque eu vi que ali eu não teria chance de ser quem eu sou, não só pela homoafetividade, mas também por um caminho que estava todo desenhado. Meu pai era uma pessoa com muito pouco estudo e era muito inteligente. E o sonho dele era ser engenheiro. Sobrou para o caçula, né? O último da fila, né? Quem manda ser o último da fila? Na minha idade, quando eu cheguei na idade universitária, um pouquinho antes, a família já estava numa condição financeira um pouco melhor, porque a gente passou por períodos bem duros, assim, que todos os outros tiveram que trabalhar para ajudar. E quando chegou na minha fase, então, eu era o rabo, então era a última chance de botar alguém para realizar o sonho do pai. Eu gostava, não é que eu não gostava, mas o meu sonho seria arquitetura, não engenharia. Mas arquitetura era coisa de viado, né? E eu não tinha, nessa época,
uma identidade suficientemente forte para peitar isso. Então, eu acolhi e fui fazer engenharia, passei, mas também eu sabia que esse era a minha passagem para a minha liberdade, para estudar. Eu sairia da casa deles, então eu sairia com essa oportunidade, o aval deles, o dinheiro deles, inclusive, e aí, a partir... Você tinha essa consciência de passaporte à época? Eu tinha. Eu tinha consciência de que eu precisava sair e que eu precisava não voltar. Eu não sabia como, mas eu tinha essa consciência. Eu precisaria não voltar, porque se eu voltasse, eu não teria espaço para ser quem eu era em nenhum âmbito, né? Porque meu pai tinha serraria, a serraria depois foi transformada em uma loja de material de construção pelos meus 2 irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho assumiu, fez uma empresa de engenharia e a fala era essa: a gente tem um engenheiro, mas é o seu lugar que ele está ocupando enquanto você estuda, depois você volta. Eu falava, não volto. Mas ninguém acreditava, sabe aquele negócio do negacionismo? Ninguém acreditava. Só foram acreditar no final da faculdade, porque aí o que eu fiz? Eu não podia só estudar, eu tinha que me virar. Então, no segundo ano da faculdade, no básico, eu comecei a fazer estágio. E nunca mais parei. Então, quando eu estava me formando, eu já estava trabalhando na Santa Bárbara Engenharia, já tinha feito 1 ano de estagiário, e fiz um bom trabalho. O chefe que trabalhava comigo, ele tomou a iniciativa, ele falou, Rogério, eu gosto muito do trabalho, de como você me auxilia, eu vou batalhar com o pessoal para eles te contratarem como técnico, porque aí você já sai do cargo de estagiário, já começa a ter um lugar aqui dentro. Eu falei, poxa, nem esperava isso, maravilha. E foi o que aconteceu. Quando eu me formei, foi o ano que saiu o governo Brizola, com os brizolões. A Santa Bárbara tinha 14 obras, todas de brizolão. Sai o Brizola, entra o Moreira Franco e para tudo. Então, assim, o escritório da Santa Bárbara no Rio virou um pandemônio. Era todo dia engenheiro mandado embora, engenheiro mandado embora, engenheiro mandado embora. E aí, um belo dia me chama, fala, o gerente quer falar com você. Eu falei, chegou meu dia, lascou. E aí ele fala, olha, você está vendo o que está acontecendo? Eu falei, tô. Ele falou, então você já sabe que no Rio não tem lugar para você. Eu falei, sei. Ele falou, mas a gente tem uma obra em Juiz de Fora que está precisando de um engenheiro eles chamavam na época de controle e planejamento e controle. Precisa de um engenheiro de planejamento e controle. Você quer? Claro. Podia ser em Manaus, eu ia querer. E aí tem Juiz de Fora, a mais carioca de todas as cidades mineiras, né? Com o coração assim, apertado, feito sei lá o quê, porque eu amava morar no Rio de Janeiro, eu amava. Foi, assim, também uma coisa incrível para mim, porque eu nasci em Nova Friburgo, que é um lugar de montanha, é uma montanha de um lado, uma montanha do outro, e a cidade aqui no meio, acompanhando o rio. Então, 9h30 da manhã é que o sol chegava. 4 horas da tarde, o sol já tinha ido embora. Então, você tem um horizonte muito limitado. Eu fui para a casa de uma tia em Niterói morar, que eu amava essa tia, ela também muito, isso foi muito especial para mim, isso me deu uma segunda chance, assim, de viver o amor familiar que eu não senti, não que não existisse, mas que eu não senti na minha família de origem. Então, isso foi uma coisa, assim, muito importante para mim, tanto da presença dessa tia, como da presença dos primos, que eu me dava muito bem com os dois. Um deles é meu padrinho de crisma, de batismo, e que, inclusive, faleceu em novembro de Covid.
Morava em Niterói, foi uma coisa bem tocante, foi bem recente. E até me perdi agora, que eu estava falando. A gente está gravando, Arlindo? A gente está gravando de novo? Está gravando tudo. Lógico. Tá bom. Eu não vi quando entrou. Eu não vi quando entrou de novo. Então, aí sim, fui para Juiz de Fora e depois de Juiz de Fora vim para cá. Então, esse final de curso, eles foram entendendo que eu não voltaria. Então, essa minha homoafetividade me fez fazer um caminho diferente de todos os outros irmãos. Assim, hoje, dentro da família, tem muitas pessoas que são de direita, estão apoiando esse governo. E eu vejo que, assim, na nossa história familiar, o golpe de 64, meu pai tinha uma herança dos pais dele, que era um sítio onde a gente foi criado, mas nessa época, em 60, quando eu nasci, nós morávamos na herança da minha mãe, era um outro sítio. Então, eram 2 sítios de herança, da minha mãe e o dele. Com a possibilidade daquele movimento que estava acontecendo antes de 64, a conversa que eu ouvia, não nessa época, mas pequenininho em casa, eram os comunistas comedores de criancinha, já nessa época, e ainda continua até hoje com esse pavor irracional, né? Então, você sumiu aí. Voltei. Teve algum problema, Daniela? Porque o Arlindo sumiu. Não, não está me vendo mais, não? Eu estou aqui. Alô? Alô? Voltou. Voltou. Então, assim, eu tenho essa origem, né? Então, eu vejo que essa forma de pensar é a forma de pensar mais comum desse lugar onde eu me originei. Mas toda essa trajetória me fez ir trilhando um caminho e vendo outras coisas, que existe aquela forma de ver, mas existem também outras formas de ver. Claro que não fui só eu que fiz essa trajetória, tem outras pessoas também que fizeram trajetórias diferentes. Mas o pensamento mais comum era esse, e para alguns deles ainda continua sendo esse. E eu fiz essa outra trajetória muito também em função disso que existia em mim e que eu não sabia direito nominar, mas que eu sabia que naquele lugar não havia espaço para ser, então, quem eu era. Porque quem eu era inadequado, era inadmissível, né? Na adolescência, todo mundo sai, né, de casa, e, na verdade, eu procurava me esconder, na verdade, era essa a minha atitude, eu queria me esconder, porque se eu me mostrasse muito, as pessoas iam ver, era esse o meu pavor, né? Mas minha mãe um dia me chamou e falou, olha, todo mundo na sua idade sai, e você fica dentro de casa. Eu não quero um filho maricas. Assim, na lata, né? Eu falei, caraca, ela viu. Fui descoberto. Estou lascado agora. Então, eu não podia sair, mas eu também não podia ficar mais em casa. Então, era muito claro que não tinha lugar para mim ali. A menos que eu me adaptasse ao que eles achavam que era melhor. Eu não estou fazendo isso como uma crítica, porque eu vejo que dentro do processo histórico essa era a visão mais comum dos pais quererem um bem para um filho. E aí entra essa história, né, das escolhas ou das preferências. Isso que entra nesse território dos caixotes, né? Da rigidez,
e da rigidez de uma família, não só da rigidez de uma família, mas da rigidez de uma sociedade, né? Da rigidez de um país que não pensa que futuro quer para essas pessoas que vivem nessa nação, porque existem algumas nações, a gente sabe disso, que querem uma população mais aberta. Eu não me lembro se foi uma vez que eu vi uma reportagem dessa coisa da escola, não sei se foi na Finlândia ou em algum outro país, e que a fala dos educadores era: nós queremos que, nós, enquanto país, queremos que daqui a 15, 20, 30 anos, não tenhamos mais pessoas que pensem que existe uma função para o homem e existe uma função para a mulher. Existe um tipo de trabalho que é do homem e existe um tipo de trabalho de mulher. Nós não queremos isso. Então, para isso, nós estamos trazendo para dentro da escola tarefas domésticas para serem feitas por meninos e por meninas desde o jardim. Cuidados com bonecas, com roupa, com cozinha, com banheiro, para todos os frequentadores da escola, sem distinção. Para quê? Para criar essa outra energia, esse outro campo, já desde a mais tenra idade, pensando numa estrutura a nível social, a nível de país. Então, assim, isso tem também uma responsabilidade a nível social, nesse sentido também, de uma disseminação de um processo educativo que não passa só pela família. Claro que passa pela família, mas se vier para a família, já é um grande ganho. Mas se vier para a família e não vier para a escola, ainda fica um conflito entre esses espaços, e a criança, muitas vezes, não tem discernimento ou força suficiente para decidir por uma coisa mais livre, e fica, muitas vezes, engavetada e se prende, né? Então, nós, enquanto humanidade, temos um conhecimento muito grande de tudo isso. Isso, às vezes, me dá um pouco de aflição, porque a gente já sabe, por exemplo, que o parto natural é muito benéfico para todo o processo de desenvolvimento do ser humano. Essa passagem pelo canal vaginal tem um estímulo que favorece todo o processo de desenvolvimento cerebral, porque a gente não nasce pronto, a gente leva ainda um tempo de maturação muito grande, e esse processo é muito importante, e a gente está numa naturalização da cesariana, ainda uma coisa muito absurda, já está começando a melhorar, mas não tem uma coisa a nível de governo, nesse sentido, mas a gente já tem esse conhecimento. Então, esse tipo de coisa me angustia um pouco. Pelo contrário, ao mesmo tempo na escola, né? Aí vem, ao mesmo tempo que, vamos dizer, entende-se que nós estamos vindo de um caminho muito marcado de desqualificação do feminino, que a mulher não podia votar, a mulher não era nada, o negro era menos ainda, nem humano ele era, tanto pelos governos naquele tempo da escravidão, da escravização, né? Assim como a mulher. Então, nós viemos desse lugar. Então, tudo isso ainda está muito vivo dentro da gente, porque isso é uma cultura internalizada corporeamente. Também por isso, o Rolando, criador da biodança, fez a biodança com movimento, música e emoção, porque não basta a gente ter consciência, a gente precisa incorporar essa nova visão, fazer essa visão ser registrada no organismo,
recuperar novas possibilidades de movimento, abrir o meu leque de movimento e de expressão, né? Para não ficar nessa gaveta. O masculino pode expressar até aqui, daqui para frente, se expressar mais, já vira, né, uma coisa que... E qual é o problema do homem gesticular assim? Porque dentro dessa construção, a gente, pelo menos eu fui fazendo, você viu na história do choro, mas eu fui fazendo e cuidando. Sentar de perna cruzada? Jamais. Até hoje, eu ainda me sinto incomodado de sentar de perna cruzada, a não ser o cruzado cadeira, né? É ridículo isso, né? É ridículo. Mas existe isso, e isso não é uma coisa assim... que eu falo e eu sei que todo mundo vai reconhecer que existe. É uma postura, né? Isso é uma postura. Então, tem posturas de homem e posturas de mulher. Esse gesto é um gesto que um homem não pode fazer nem casualmente, muito menos exagerar, né? Até nos aplicativos de namoro, de homoafetivos, as pessoas botam lá: se for afeminado, nem fala comigo. Como assim? Como assim? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas antes eu gostaria de registrar que eu tive o privilégio de aprender na Finlândia, no início do século. No início do século, eu morei lá 4 meses fazendo pesquisa, e eu aprendi que para a educação finlandesa, na educação finlandesa, não cabe tolerância. Ser tolerante é se sentir superior ao outro ou à outra. Sim. Só se permite a igualdade. Sim. Então, é exatamente dessa cultura, ou desse caldo que aí está, que está emergindo, por exemplo, a liderança, não de uma finlandesa, mas de uma norueguesa, que está ali do lado, que é a Greta Thunberg, né? Em termos de fazer uma verdadeira revolução, simplesmente dizendo: existe igualdade, sim, eu quero igualdade política, mesmo que eu ainda não tenha direito ao voto, eu tenho direito ao futuro. Então, vamos fazer um breve intervalo e já a gente volta.